Bem-vindos à parte 2 do desafio da leitura sobre matéria escura. Meu nome é Aline e eu estou aqui com a Milena, a Michela, a Thalita e a Cindy, e agora a gente vai falar com spoilers sobre esse livro que teve uma avaliação tão positiva e que me surpreendeu, porque as minhas escolhas geralmente não são boas, mas essa foi, então vamos lá. Tá. Gente, então, ó, o que a gente tinha comentado é o livro, ele tem. Quem lê vai começar a ter várias referências. Então, se você assistiu Dark, Boneca Russa e Efeito Borboleta, provavelmente você vai, na hora da leitura, você vai lembrar. Você fala assim: caramba, por quê? Porque é sobre isso. É física quântica, é multiverso. Ah, Avengers, né? Eu não assisti nenhum filme dos Vingadores, mas Vingadores tem os multiversos, né? O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha da vez, o que não é o Tobey Maguire. É Já o não que é ele, vocês graças a gostam. Deus. Que já... Só eu gosto do Tobey Maguire, mas tudo bem. Eu gosto. Time Tobey Maguire. Mas enfim, esse não é o tópico. Vamos voltar pro tópico. Então vamos falar do livro com spoilers, né? Então aí para isso a gente vai ter que começar toda a introdução e a eloquência de Milena Nakayoshi. Por favor, comece a destacar o livro. Não muita, mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Então o livro começa falando do personagem principal, né? Ele é um livro narrado basicamente em primeira pessoa. E daí ele fala, né, que ele é casado com Daniela, que eles têm um filho chamado Charlie, já adolescente, acho que tem uns 15, 16 anos. E eles moram em Chicago, ele é um professor, né, de ensino fundamental lá, de física, ela também dá aula, né, de artes para as crianças, tudo. E daí eles estão lá na casa deles, na vidinha normal deles, eles estão fazendo jantar, aí Jason comenta assim, o Ryan, não sei se trabalhou, estudou junto, enfim, ele ganhou um prêmio, né, um prêmio de ciência, qual que era o nome do prêmio? Eu não lembro. Pávia. Ele ganhou um prêmio, então vai ter uma comemoração no pub aqui perto, né? Aí a Daniela fala, eu acho que você deveria ir e tal, né? Vai sim, né? E aí ele acaba indo, mas ela fala assim, mas volta para jantar, né? Então eram uns 45 minutos lá que ele ia ficar lá nesse pub. Então ele vai, né? Tem um monte de gente lá, ele tá sendo super ovacionado, né? Porque ele tá ganhando esse prêmio e tal. Aí Jason senta do lado do Ryan, eles começam a conversar e tal. Aí o Ryan fala assim: eu achava que se alguém fosse ganhar um prêmio, ia ser você, porque você é super inteligente e tal, né? Mas você fez outras escolhas. Aí Jason fica bravo, né? Acho Síndrome que, do cachorro chutado, né? não sei se ele... Tem isso quando a gente não consegue atingir um dos objetivos. Quantas vezes alguém já não parou para falar assim, putz, se eu tivesse feito tal coisa? Eu penso muito isso. Eu tenho essa síndrome do cachorro chutado, né? Então tá tudo bem. Prossiga. Aí daí ele fica pé da vida e vai embora. Aí ele tá lá andando, né, tal, ele compra o sorvete, ele quase é atropelado por um táxi, né, porque ele sai pé da vida lá desse pub, e daí ele vai lá, passa num supermercado, compra um sorvete, ou loja de conveniência, enfim, compra o sorvete que a Daniela pediu para ele levar lá pro jantar, e daí ele resolve fazer um caminho alternativo, um caminho que normalmente ele não faz, né, para voltar para casa, e daí nisso ele é abordado por um cara com uma máscara, né? Aí manda ele entrar no carro. Agora pensando aqui, ele foi a pé, não foi? Ele não foi de carro, certo? O Jason? Ele vai a pé até um beco, né? Aí desse beco ele entra no carro, não é? Mas esse carro... Mas ele tá a pé, ele foi pro pub a pé e ele ia voltar para casa a pé. Isso. Então, mas o carro dele, que era dele, era o carro dele, não era? Ou não? Não era o carro dele. Era outro carro. Era um do sequestrador. Aí o sequestrador, então, aparece esse cara, né, com uma máscara de geisha, armado, e fala assim, entra no carro, liga o GPS, vê quais são os endereços que tem aí ele tinha o endereço de casa do Jason, o endereço do trabalho do Jason e um terceiro endereço desconhecido. Ele fala, dirige até esse terceiro endereço. Aí, e nisso, o sequestrador está no banco de trás, né? Aí o Jason está dirigindo, ele consegue alcançar o celular com uma das mãos e manda a localização para Daniela. E nisso o sequestrador percebe, toma o celular da mão de Jason
E ele pega o celular e fala qual que é a senha mesmo, aí ele tenta a data de nascimento, não é o próprio sequestrador tentando, aí ele tenta a data de nascimento ao contrário do Jason e entra. Aí beleza, aí o Jason fala, meu, eu acho que eu reconheço a voz desse cara, né, me parece um pouco familiar, não sei o quê, enfim. Aí eles estão lá, né, eles chegam até esse lugar que é bem afastado, assim, é vazio, deserto, e daí eles chegam lá, aí o sequestrador fala assim, tira a sua roupa. Aí ele tira a roupa, e aí ele sai no carro e começa a andar pelado, assim, só o Jason tá pelado, né? Aí eles vão até um lugar, assim, é tipo um galpão, é assim que eu imaginei, um lugar abandonado, uma fábrica abandonada, enfim. Aí eles chegam nesse lugar, aí daí ele começa a fazer, ele também faz várias perguntas pessoais, assim, você é feliz com a vida que você tem? Aí ele fala, sou, você se arrepende de alguma coisa, alguma decisão que você teve? Tomou? Não. Como é que você chama a sua esposa? Aí ele vai respondendo, né? É Dani, Daniela, não sei o quê. Aí, beleza. Aí o sequestrador injeta uma substância nele, né? No Jason. E daí nisso ele fica mais relaxado e tal. E daí depois ele se injeta, o sequestrador se injeta essa substância, e daí em pouco tempo o Jason vai perdendo a consciência, né? Ele tenta ficar acordado, não consegue, aí ele perde a consciência. E nisso que ele estava perdendo a consciência, ele começa a relembrar que, na verdade, ele era já um cientista já de um certo renome, aí ele conheceu a Daniela, aí ela engravidou, aí ele não conseguiu conciliar a vida dele com a vida do laboratório, né? E daí ele perdeu a bolsa dele, que ele tinha a bolsa de incentivo lá, aí ele perdeu a bolsa. Então, a Daniela também teve depressão pós-parto, então foi muito difícil assim ele conciliar tudo. Aí ele relembra disso, e aí quando ele acorda num lugar diferente, ele não tá mais no mesmo lugar. Ele não tava pelado, tá? O Jason mandou ele vestir outra roupa lá que tava lá. O sequestrador mandou ele vestir outra roupa lá que tava lá, né? Só Aí uma daí, dúvida. Nessa hora que vocês estavam lendo, todo mundo já teve a consciência de que era o Jason 2, né? Eu não, Porque fica eu muito não. óbvio. Eu fui até a hora que fala de verdade, eu não sabia. Eu não tinha pego isso, não. Ali eu já tinha pego a Gente, referência. eu também. na hora. Eu falei, é o Jason do multiverso, Nossa, gente, aposto. Eu Eu falei, fiquei aposto. Isso me porque eu já tinha dado perguntando. spoiler pra Milena. Não, eu tinha lido o primeiro capítulo, o começo que era esse. Eu tinha eu tinha essa ideia, assim, de que ia ser isso, né? Aí você falou assim, e aí, Milena, já apareceu o outro Jason? Eu falei, caraca, Aline, obrigada pelo spoiler, né? Ninguém em nenhum momento falou que ia aparecer um outro Jason. Enfim, a Aline Mas a deu gente já spoiler. percebeu. A gente já percebeu. Metade do grupo. Se Eu não tinha não tinha reparado. percebido. eu não tivesse percebido. Mas a Aline é só boca grande. Enfim. Aí daí o Jason acorda num lugar diferente, ele tá numa maca, ele tá amarrado, e daí ele percebe. Aí ele acorda com um cara perto, né? Acho que chama Leighton Vance, não sei se A é assim gente não que sabe pronuncia. falar. Eu vou falar Mas Leighton. é Leighton. Aí vocês É Lee ou é qual L-E? Leighton, e aí cada um fala, lê e escuta o jeito certo de ouvir no próprio cérebro. É Leighton, Lighton, faz o que você quiser. Esse vai É entrar isso para o aí, nosso vai estar hall certo. Esse vai entrar para o nosso hall de chame como quiser. Chame como quiser. Falar. O cara do L, sei lá. Mas eu li que nem a Milena, o nome. Eu li Leighton. Eu também. O que é muito esquisito, porque parece um leite, sei lá, não sei. Leitão, vai. Aí daí ele fala assim, oi meu amigo, bem-vindo de volta, né? Aí o Jason olha pra ele, ele nem reconhece esse cara, tal, mas ele tá amarrado. Aí
Aí a roupa dele é cortada, né? Aí tiram a roupa dele e levam para análise e tal. E aí Jason tem que passar por uma descontaminação, que aparentemente é um processo doloroso. Eu não sei bem o que acontece na descontaminação, mas enfim. Aí ele é posto num quarto acolchoado, né? E aí falam assim para ele, você é o primeiro a voltar. Aí beleza. Aí eles descem até 2 níveis abaixo do térreo, né? Descem até o subsolo, abaixo do térreo, abaixo do subsolo, não lembro. E daí ele tem uma entrevista com a psicóloga já, né? Com a psicóloga Amanda. E ele tá numa sala que é de vidro, uma sala grande, e tem um monte de gente olhando, todo mundo emocionado, assim, que ele tá lá, e ele não entendendo nada. Aí daí ele fala que ele não lembra de nada, assim, ele não quer falar. Aí ele pede para ir no banheiro. Aí levam ele até o banheiro e tal, e nisso o Leighton fica lá do lado de fora da porta, né, conversando, né, com o Jason. Aí o Jason pega, tranca, porque até o momento eu não tinha trancado ainda, tranca. Aí o Leighton começa, ei, por que você trancou, não sei o quê? Aí ele foge pela janelinha do banheiro, ele consegue fugir, e daí ele corre e tal, e que mais? Eu não lembro mais. Aí ele vai até a casa onde era dele. Aí ele chega lá na casa onde era dele, só que a casa não era a casa dele, mas não era a casa dele. Então era tudo diferente, a decoração era diferente, não tinha fotos de família, não tinha nem sinal de que morava uma família, que só morava ele, né? Aí ele viu que ele tinha placas de Não tinha prêmio. o Charlie. Não tinha o Charlie. Ele viu as placas de prêmios que ele ganhou, ele viu também um quadro da Daniela, estava assinado lá pela Daniela, só que com o nome de solteira, né, Daniela Vargas. E daí ele liga para ela e cai em outro número, ela não é dela. E daí ele percebe que alguém entra na casa também. Aí ele corre, vai até o banheiro, e no banheiro da casa dele, do mundo dele, eu imagino que tem uma portinha que você joga a roupa, tipo um armário, assim, vai, que você pega, abre e joga a roupa. E essa roupa cai direto no andar de baixo, onde fica a lavanderia. Tipo um escorregador, assim, sei lá. Aí ele abre e nessa casa também tem, apesar de ser toda diferente, também tem esse escorregador aí de roupa. Aí ele pega, desce por esse escorregador e consegue fugir também. Até que ele vai no hospital. Aí ele vai no hospital e fala assim: olha, eu acho que eu tô com um tumor no cérebro, porque minha casa não é minha casa, minha mulher não consigo achar minha mulher, nem meu filho, tá tudo diferente. E eu quase fui atropelado na noite anterior, então eu acho que eu tô com um tumor no cérebro, né? Aí pegam, internam ele, e daí coleta exame de sangue e tal, e aí ele dorme. Aí quando a mulher, a médica aparece, ela fala assim, olha, você tem alguma substância não conhecida no seu sangue, né? Acusou no exame. Você tem também uma marca de injeção no pescoço. E a gente vai ter que te internar. Aí ele já ficou desesperado, né? Porque ele já estava preso num lugar e ficou preso no outro. Você ia falar alguma coisa ali? Só o dedinho. Não, é que ia tocar o despertador. Ah, Deixa eu falar então. Fala, mexerica. sempre. Quando eu li, eu não lembrava do sinopse do livro, eu não lembrava mais nem do que se tratava. E eu também só não percebi de cara logo essas coisas aí que vocês perceberam, porque eu também não fico instigando assim, né? Vou lendo. E aí, então eu acho que eu li esse livro completamente diferente de vocês, porque eu ficava me perguntando o que aconteceu? Será que ele tem um tumor no cérebro mesmo? Será que de que ele não lembra? O que aconteceu? Tipo, eu não fazia a menor ideia, eu não sabia, nem lembrava que tinha os multiversos, nem lembrava, nem sabia que a história ia girar em torno disso. Então eu fiquei muito intrigada com o que aconteceu com ele. Fiquei igual ele, me perguntando o que tinha acontecido. Nossa, Aparente. eu só tive agonia no começo, porque essa parte do sequestro, eu não sei, eu não vi a hora que terminava logo, porque, ai,
não sei, parecia muito real para mim. Não a parte das perguntas, mas assim, ai, fica quieto, senão você vai morrer. Não, não, não. Essas ameaças, assim, acaba comigo. Então tava me dando muita agonia. A parte dele ser testado, feito como é que se fala? Uma cobaia também, porque dá essa sensação quando ele entra no novo mundo, né? Que ele é uma cobaia. Nossa, que horror. Me lembrou muito Planeta dos Macacos. Só que Também, assim, outra ficção científica. Pode falar, Cindy. posso fazer uma pergunta? Porque assim, o Pode. tempo todo, desde o começo do livro, eu já imaginava que tinha o rolê lá do Jason 2, né? Então, quando ele começou a ir nisso, eu falei, ele tá na vida do outro, que deve ser o inferno na Terra, o outro que se livrar daquilo enfiou ele lá. Só que aí depois, quando ele começa a explicar como que é a teoria de abrir a porta e não sei o que e tal, eu fico pensando, como que ele conseguiu chegar nesse universo, sendo que ele não estava pensando nesse universo? Porque Aí vai, Thalita. ele tinha uma maletinha com umas 100 ampolhinhas. Ampola. Então ele foi testando diversos mundos até Não. chegar nesse. Não, essa beleza. Eu tô falando como o Jason 1 conseguiu chegar no universo do Jason 2, sendo que ele nunca Porque o tinha Jason 2 pensado. levou. O Jason Porque o 2 levou Jason ele 2 O ele Jason entrou 2, Mas junto ele já e não estava colocou ele. inconsciente? ele tava, mas é assim, o Jason 2 foi pro. Ele entrou na caixa lá, tal, do multiverso da loucura, tomou a ampolinha e provavelmente ele foi testando mundos. E ele tinha 100 ampolinhas. Então ele foi testando, Sim. testando, testando, até chegar em um mundo que a vida era confortável, vamos dizer assim. Porque a Milena vai chegar nisso ainda, mas numa parte do livro, o Jason 1, ele já está alucinadão, ele está quase perto de quando ele se separa da psicóloga, que ele está muito alucinado e ele está tipo falando assim, agora eu entendo o Jason 2, porque ele está no mundo perdido, não sabe o que fazer, ele vê ali um Jason com uma vida legal e quer roubar a vida dele. Ele até fala isso. E aí o que ele faz? Ele encontra o Jason 1 nesse mundo, que tem uma vida bacana, e ele ainda tem ampolinhas. Então ele leva o Jason até o cubo, dá a ampola para ele e ele toma a ampola. A Milena Então colocou. é com o Ele pensamento toma, dele. ele injeta nele. Sentimento. Então os dois entram no cubo, dentro do cubo para ir nesse multiverso. E o Jason 2 direciona o Jason 1 para o mundo dele, que ele já descobriu como funciona, como chega até lá. Então ele larga ele lá e volta pro mundo onde ele Do tá Jason. tá se sentindo Olha a confortável. semelhança com o Dark. O buraco da minhoca. É por isso que eu falo. Aí ninguém vai entender. Aí, ó, o spoiler de Dark. Se você não assistiu Dark, agora você já Eu não sabe. assisti, a Aline ama me dar spoiler. Parabéns, Aline. Deixa eu É. continuar A aqui. Aline é uma Adoro máquina de Dark. spoiler, gente. Eu fico Você impressionada. dê mais spoiler. Eu sinto a gente não se importa, só Facilidade, vai cara. atirando. Só vai. Enfim. Mas todo mundo já sabe disso de Dark. Eu sinto muito. Todo Eu não mundo já sabe. sabia. Tá? Eu não sabia. É porque Nem do você que nunca tratava. procura de nada. Se você vê o preview lá, vai saber que é sobre isso. Que eles Eu falam logo assisti de Dark início que é o sem buraco da saber minhoca. também. Assisti Não, Dark mas sem saber essa do que parte eles tratava. falam do buraco da minhoca. Fala, mas só depois. Antes Não, eu não fala sabe no começo. do que se trata. Eu assisti sem saber do que se tratava. E eu já No achei legal começo, tipo, e não. depois que eu fui descobrir o que era. Bom, Gente, deixa eu Aline, me chega de dar retratar, spoiler. cara. Prossiga, Milena. Enfim. Aí, na verdade, antes dele receber o resultado do exame de sangue, tem o capítulo que mostra o mundo normal de Jason. Então, por que causa confusão? Porque a volta lá que o Jason leva o sorvete lá para a Daniela tá brava porque ele atrasou mais tempo do que ela falou, era para ser só 45 minutos, ele ficou, acho que foram umas 3 horas, sei lá. E ele volta com o sorvete.
Aí ele fala assim, eu quase fui atropelado por um táxi hoje, e aí eu comecei a repensar minha vida, porque eu acho que eu não dou valor às coisas que a gente tem, tudo, né? E daí eles vão lá, né? Aí fazem a cena de sexo, aí eles falam que como se tivesse sido a primeira vez. Só que é muito brega a descrição dessa cena. É isso que me incomodou. Eu falei que era um detalhe. É muito brega, é muito aqueles livros de banca, Sabrina, Júlia. Eu não li, tá? Mas é assim que eu imagino. Uma descrição brega. Enfim, eu achei que, nossa, muito horrorosa. Enfim, deixa eu Você parar tava de falar esperando o disso. Murakami, né? Não tava esperando o Murakami, mas é brega. É brega. Enfim. É mal feito. Por isso que eu falo, tem hora que o livro é muito mal descrito. É Não que a gente chulo. queria detalhes nessa parte, não é isso. Não é, Mas mas é assim, brega. As palavras usadas já que bregas. escreveu, Escreve pelo direito, menos, né? né? Eu não pensei nada Tira, disso, não. edita, tira. Gente, Nossa, enfim. tá me acabando aqui. Por quê? É porque eu não pensei nada disso. Eu também não pensei nada disso. Nossa. Eu não Mas- achei Como assim. não, gente? Assim, pra mim foi Obrigada, tipo. Cindy. Obrigada, Aline. Ok, entendeu? Foi ok, né? Passou, assim. Foi Mais um capítulo curtinho, passou. foi uma parte assim. Não, é um capítulo que não deveria ter. Mas Não, a cena em si de sexo, enfim, É a cena. a breguice toda eu não achei brega, eu só achei tipo, ok, tá. Ok, Desnecessário. desnecessário não, porque é pra tipo, eu, por pra exemplo, que ela não foi tava com importante. nada na cabeça, eu fiquei me perguntando por que disso. É que eu não tava entendendo, né? Mas eu Tem um vi e falei, nossa, contexto. mas por quê? Tipo, tem um contexto, tem um porquê, né? E eu. Ela comenta ainda, Ela a esposa percebe a dele diferença dos percebe e fala, jeitos. fala que ele tava, o jeito dele segurar a escova de dente, a forma como ele chama ela tava achando diferente, mas tipo, né? Mas Mas isso é isso é uma. mais pra frente. Mais pra frente, Porque, mas assim, essa cena em si é, é um tipo um prelúdio disso, entendeu? isso. Você vai tendo, são pequenas coisas que depois, mais pra frente ainda, faz com que ela entenda que realmente o Jason 1 estava falando verdade quando ele encontrou com ela de verdade, entendeu? E sabe qual é o pior? Você ficar desanimado. Porque essa parte é vida real, né? Tudo assim. Ver que no começo tudo tem uma empolgação diferente. Aí no final você se acostuma com o que tá. Aí é isso. Hoje. É o que tem para hoje. E isso para tudo. Não tô falando, né? Tô falando no geral. Ela comenta: a gente já acostuma com o jeito da pessoa, a gente muda com o tempo e tá tudo bem. É isso. Todo mundo evolui, para pior ou para melhor. Mas evolui. Vai! Aí se encerra o capítulo e aí começa com ele lá de novo no hospital, né? A mulher veio falar sobre o exame de sangue dele e tudo. Aí daí eu percebi, porque o livro, ele é todo em primeira pessoa, só que na parte que é o Jason fake no mundo de Jason, é o Jason voltou para casa, não é eu voltei para casa, fala Eu o não tinha Jason percebido voltou isso. para casa. Eu ia Eu falar achei isso. uma sacada muito boa, assim, ele falou, o Jason voltou para casa, ele entregou o sorvete, ele dormiu com o Jason dormiu com a Daniela, então ele tem essa mudança, eu achei muito legal, assim, esse detalhe, né? Aí volta lá para o hospital, aí ele retoma. Eu acordei, a médica falou para mim, então aí volta tudo primeira pessoa, né? Então a médica fala que tem uma substância não identificada, né, não conhecida no sangue dele, que ele estava com uma marca lá de injeção no pescoço e que ele teria que ser internado. Aí ele já fica em pânico, que ele também não quer ficar preso nem naquele laboratório e nem no hospital. Aí ele foge, aí ele pega um táxi, ele tinha dinheiro no bolso, então ele pega um táxi e aí ele vai até um hotel barato lá para ele não tinha muito dinheiro, né? Então ele vai até esse hotel barato, ele se hospeda lá, e lá no hotel ele vê que tem um panfleto lá fixado falando assim, exposição de Daniela Vargas. Aí ele se toca, né, que é a exposição da esposa dele, aí ele vai. Aí parece que é uma exposição imersiva, tudo, né? Aí passa pela exposição e no final você fala lá com a artista.
Aí quando a Daniela vê o Jason, ela fala assim, ai, eu tava tentando falar com você mesmo, mas é, não consegui, você sumiu, né? Aí o Jason fala, cadê o Charlie? Ela, Charlie? Quem é Charlie, né? Ele, não, deixa pra lá. Aí eu falo assim, ai, porque tem muito de você nisso tudo, tal, enfim. Aí acaba a exposição, aí fica a Daniela, o Jason e também o Ryan, porque o Ryan, nesse mundo, ele é peguete, sei lá, ele tem um caso com a Daniela. Aí eles ficam lá, né, depois da exposição, fumando maconha lá numa boa, e daí aí o Jason começa a falar. Aí o Jason começa a falar, e se, né, tivesse essa história de multiverso, vários mundos e não sei o quê, né? Aí começou um papo lá, né, maconhado, né? Em teoria parecia um papo de maconhado e tal. Aí ele fala assim, ah, não, é porque esse aqui não é meu mundo é outro, né? E no meu mundo, Daniela, eu sou casada com você, a gente tem um filho. Ela, por isso que você perguntou de Charlie, era ele, ela fala, ele fala, tal. Aí o Ryan fica pistola, né? Porque ele, né, namorado, sei lá, alguma coisa da Daniela, e vai embora. Aí a Daniela resolve acolher o Jason na casa dela. Aí ele fica lá no quarto de hóspedes e tal. Aí daí ela pergunta se eles eram felizes, como é que foi, porque nessa realidade que ele estava, eles se conheceram jovens, como o Jason do mundo primeiro, né, do mundo 1, e só que quando ela engravidou, eles resolveram abortar. E daí cada um seguiu sua vida depois disso. Então, o Jason virou cientista e a Daniela virou artista também de sucesso, né? E daí ela pergunta se eles eram felizes, como é que é o Charlie e tal. Aí eles acabam dormindo juntos também, né? Não, acho que passou alguns dias, tá? Não foi tudo no mesmo dia. E daí, até de madrugada, alguém arromba a casa e entra lá, aí é um cara, ele dá choque no Jason, aí o Jason cai e mata a Daniela, dá um tiro em Daniela, aí a Daniela morre. Aí o Jason é levado de novo até o laboratório, né, da onde ele saiu lá do cubo lá, e daí prendem ele de novo, né. E enquanto isso, na realidade do Multiverso 1, tá lá o Jason 2, né? Que é como chamam no livro. Ainda não fala que é Jason 2, mas é o Jason 2. Usurpador. Ele vai, tá lá. Usurpadora! Aí eles estão lá no jogo de beisebol do Charlie. Aí depois Charlie vai dormir na casa de um amigo. Aí depois a Daniela e o Jason vão passear lá por Chicago. E depois eles vão no restaurante. Enfim, eram coisas que eles já não faziam há muito tempo, né? Então já estava assim. Aí eles conversam mais, e Jason conversa mais sobre outros temas de ciência, assim, aí ele começa a falar do multiverso e tal, aí ela pergunta assim, e se a gente não tivesse se casado, né, como será que seria? Aí esse Jason responde assim, eu te garanto que nenhuma realidade é melhor que a nossa, que a gente tem. Aí voltando lá no outro mundo, né, do de Jason 2, então vou chamar de Multiverso 2, aí o Jason tá preso, aí ele resolve, né, uma tática assim de falar pro Leighton, falar que ele não lembra do que aconteceu nos últimos 10 anos, para não ficar batendo de frente e ganhar a confiança de Leighton. Aí o Leito fala, nossa, mas você fez várias coisas importantes, se a gente está aqui é graças a você, então vamos mostrar, eu vou te mostrar o laboratório, tudo que você criou, aí mostra o cubo lá por fora, explica, eu acho que aí, ali é a parte que você entra, mas peraí, explica, aí o Leighton resolve até tirar ele do quarto acolchoado, lá onde ele é preso, dá um quarto normal e dá o notebook dele. Você quer explicar, Aline, a parte da ciência? Não, como se eu soubesse muito. Gente, só lembrando, pseudo-intelectual. Deixa isso bem claro, pseudo-intelectual. Então, eu vou falar besteiras.
Mas eu acho que nesse momento que só voltando um pouco antes, quando o Jason 2 está conversando com a Daniela, eu acho que é aí que vai explicar o título, não é? É nessa parte que explica por que é matéria escura? Ou é com o Leighton? Enfim, em alguns momentos o Jason vai explicar o título. E aí começa. O que é o matéria escura? Então, os astrofísicos eles acreditam que é uma força que mantém as estrelas e as galáxias unidas. E tudo isso que faz o universo funcionar é uma substância teórica que não se mede e nem se observa, que é denominada matéria escura. Então, por isso que vem esse título. Em relação quando o Leighton está conversando, mostrando as coisas para o Jason 1, eu acho que vai falar sobre a caixa, né? Então, na verdade, qual que foi o projeto do Jason? O Jason ele criou um cubo que tivesse um estímulo externo, de modo que o objeto pudesse existir nesse estado e em outro estado também, em diversos estados. E aí ele começa a falar da teoria do gato de, eu não sei falar, Schrödinger? Não sei, gente. Não é? Eu não sei falar também isso. Que, na verdade, qual que é essa teoria? Eles colocam, tipo, numa caixa um gato, um frasco de veneno e uma fonte radioativa. E aí, no momento que tem uma observação dessa caixa, por exemplo, quando você abre essa caixa, você não... Porque, assim, o que ele fala? Se está fechado e acontece alguma coisa, essa força radioativa faz com que o átomo caia. E os átomos começam a normal, né? Como é que se fala? Como é que eu posso explicar isso? Olha lá o pseudo-intelectual, gente. Os átomos sempre estão em constante movimento. Então, durante esse movimento, ele vai fazer, de alguma forma, com que o frasco de veneno cai e o gato vai morrer. Quando você abre essa caixa, nessa observação, você pode encontrar o gato morto, mas o gato também poderia estar vivo. Então, essa interpretação quântica, né, mecânica. Então, ele sugere que quando você abre essa caixa, existe uma superexposição. Então, no mesmo estado que você pode encontrar o gato morto, você pode encontrar o gato vivo. E a teoria do Jason é essa, quando ele criou a caixa. Ele queria criar de uma forma que, quando acontecesse, ele ia observar, ele ia colocar alguma matéria orgânica lá, e aí isso iria mudar. Ele ia encontrar aquilo que o nosso cérebro consegue perceber a realidade, e o que a gente não consegue absorver está acontecendo em outro lugar. É basicamente isso, ficou claro? Não, né? Eu No explicando não ficou resumo, é claro. assim, ó. A partir do momento que você tem lá a maçã ou a banana para comer, se você escolhe comer a maçã, esse é no multiverso que você está vivendo. A partir desse momento é criado um segundo multiverso, onde nesse segundo multiverso você escolhe comer a banana. Então, em um você escolhe a maçã, no outro você escolhe a banana, e num terceiro multiverso você não come nenhum deles. Então, isso vai acontecendo o tempo todo na sua vida. Então, até aqui nesse momento, você já criou um monte de multiversos que são diferentes dessa realidade que você tem hoje, e na sua próxima decisão você vai criar outro com outras decisões também. Então, isso vai acontecendo o tempo todo em frações de segundos. O que ele fala que muito tem é a ver com o observador. Porque quando está dentro da caixa, você não sabe o que aconteceu. Enquanto você não sabe o que aconteceu, você tem todas as opções. E aí, o de fora, o observador, é que vê qual que aconteceu. Mas esse observador pode estar vendo qualquer uma das realidades. Então, você está vendo a realidade em que comeu a maçã, mas alguém está vendo a realidade de que se comeu uma banana. Por isso que o gato pode estar morto ou pode estar vivo. Ou pode estar vivo. Aí ele fala assim que a gente vive no mundo 3D, só que a gente só enxerga o 3D estático. Então, a gente consegue tocar, sentir, vai para cima. Aí ele fala assim, o que a gente consegue ver em 4D, na verdade? 4D, na verdade, é a questão do tempo. A quarta dimensão é o tempo. Então, quando a gente está olhando para o céu e a gente vê as estrelas, uma estrela no universo, tudo acontece em anos-luz. Então, o que está acontecendo lá, não, o que está acontecendo aqui já aconteceu lá. Então,
algumas estrelas já morreram, só que a gente ainda não viu, e a gente ainda vai ver. Então ele fala que é nesse conceito, por isso que a teoria quântica, teoricamente, ela existe. Os multiversos existem, porque está falando que num determinado tempo, está acontecendo várias coisas diferentes. Só que a gente só consegue interpretar uma. E a gente só consegue participar de uma. E aí ele também cita a parte do lago. Tipo, se um peixe está num lago, o peixe ele só pode andar para frente, para trás, ele para cima ou ele para baixo. Só que ele está num lago. Um lago é só que aquele é o mundo dele. A partir do momento que se alguém está vendo esse peixe, essa pessoa tem consciência desse peixe. O peixe não tem consciência da pessoa, ele não consegue ver a pessoa. A partir do momento que alguém tira esse peixe desse lago, ele tem um novo mundo, ele consegue observar outras coisas. E aí é que ele fala que é um outro universo. Seria a gente, se a gente fosse tirado desse contexto, a gente poderia observar outras coisas. É mais ou menos isso. Mas tem que ler para entender. E, tipo assim, eu entendi, mas eu não sei explicar. Por isso que eu falo que eu sou a pseudo-intelectual. Mas vamos lá. Aí daí, enfim, aí ele começa a ter acesso às anotações, o Jason, né, tem acesso às suas anotações, então ele vai entendendo o que ele foi que ele criou, ele começa a entender, né, que o outro Jason criou, na verdade. Aí daí ele tem uma consulta com a psicóloga, Amanda, aí ela fala assim, o que você lembra? Aí ele falou, não, eu não lembro das coisas, eu só lembro de quando eu estava lá na casa da Amanda, da Daniela, aí vocês assassinaram ela. Aí a Amanda parece surpresa, assim, ela não sabia que Daniela tinha sido assassinada. Aí ela, bom, então vamos lá, aí eles conversam e tal, né, fazem a sessão, aí termina. Aí num outro dia, o Leighton leva o Jason lá naquela sala, lá no subsolo, nos níveis abaixo, que tem vários vidros, né? E daí ele falou assim, você estava mentindo, né? Quando eu perguntei para você se você lembrava de alguma coisa, tal, você falou que não lembrava, mas você falou para Daniela e para Ryan que você não é desse mundo, que aí ele tava pistola, né? Você não é desse mundo, que você lembra de tudo, na verdade, só que você mentiu para mim. Ele falou, não, eu não lembro. Aí nisso aparece o Ryan todo espancado, com a cara assim no vidro, né, do lado de fora, né, todo ensanguentado e tal. Aí daí ele fala, então agora você vai voltar pro quarto acolchoado. Ele é sedado, levá-lo lá no quarto, e quando ele acorda, o Ryan também tá lá, né? Aí o Ryan fala assim, eu que criei a droga, né, que você que usa para ele não sabia para que era essa droga, mas foi o Ryan que criou. Aí ele falou assim, eu contei para eles porque eu estava preocupado com a Daniela, porque ela sumiu e não sei o que. Aí ele conta, né, a Daniela foi assassinada, tal. E daí eles conversam um pouco porque logo menos levam o Ryan embora e dão cabo no Ryan, né? Aí ele fica lá, tudo, né? Ele vê que tem a câmera lá, sempre vigiando ele, e de repente a luz da câmera ela apaga. Aí entra a Amanda lá no quarto dele, libera ele e eles começam a fugir. Ela tá com uma mochila, aí eles começam a fugir, aí percebem que ele escapou, aí começa uma perseguição, enfim, aquelas coisas de último segundo, eles conseguem fugir e entrar no cubo. Quando você entra no cubo, você não consegue, a pessoa do lado de fora também não consegue abrir em X tempo, demora algum tempo para a pessoa poder abrir. Daí, então, eles entram lá no cubo e aí começam a andar pelo cubo. O cubo, ele tem eles vão andando e contando, tem mais de 400 portas, é infinito o cubo, assim, sabe? E daí ele meio que sabe, Daniela também meio explica, a Daniela não, a Amanda meio que explica que eles têm que, né, se injetar aquela ampola, porque ela essa ampola, esse kit, já estava na mochila que a Amanda pegou. A Amanda pegou essa mochila do laboratório lá, que já tinha. Então tinha kit de ampola, tinha água, tinha bússola, tinha algumas coisas. Aí só para
Não, só para colocar um ponto aqui, que a intenção da Amanda era só libertar o Jason, não era dela entrar dentro do cubo junto. Então ela tinha pego só uma mochila que tinha o kit que eles vão usar nessa viagem multiverso deles aí, mas a intenção dela era libertar o Jason para ele voltar para o mundo dele, porque ela começou a acreditar no que ele estava falando e ela não era conivente com o que estava acontecendo. Ela não queria que ninguém tivesse sido morto, né? Então, ela não compactuava com aquilo, não fugia dos princípios dela e ela decidiu libertar ele. Então, quando ela sai, a intenção era só levar ele até o cubo e largar ele lá e seguir a vida normalmente, a vida dela. Mas como eles foram descobertos e tudo mais, saíram correndo fugidos, eles tiveram que entrar os dois para se proteger dentro do cubo, né? Então, é isso. É uma parte legal. A Amanda. Não, essa é a parte que a Thalita falou, é legal dessa parte de correr e tal, é a ação que eu gosto. A Amanda vai ser interpretada pela Alice Braga no seriado que a gente viu. Então vai ter uma brasileira no seriado da Apple TV que é para pessoa que é rica, que vai poder assistir, ou pobre, se ela ficar procurando lá no Google, assistir, porque dá certo também. Vamos. Aí eles se injetaram, e daí aí eles abrem uma porta, e daí eles veem Chicago em cinza, assim, um monte de cinza e tal. Aí daí eu acho que eles até entram, mas aí depois eles voltam pro cubo. Aí depois eles tomam outra injeção, e daí abrem de novo a porta, e aí é uma floresta morta. Aí eles fecham a porta, andam um pouco e abrem outra porta. Aí ainda é a mesma floresta morta. Então, aí eles vão descobrindo, né? Então você tem que usar uma injeção para abrir uma porta para dar em um mundo diferente. Não adianta você usar uma injeção e querer abrir 5 portas, que não vai dar em 5 mundos diferentes. Aí eles vão começando a entender como é que funciona, né? Mas isso eles vão gastando, porque acho que era um kit de 100, né? E aí só que tem que usar por 2, então vai gastando. Aí daí outra injeção, aí eles abrem uma porta, tem um lobo, aí outra injeção, abre a porta, aí é o Leighton quase capturando eles, que foi o que eles vivenciaram em pouco. Aí até acho que o Leighton mata alguém, eu não lembro se ele mata a Amanda daquela porta ou se é o Jason. Enfim. Acho que ele mata a Amanda nessa visão, ele mata a Amanda. Gente, a Amanda não serve pra nada, coitada. Ela só serve pra tadinha. ajudar. Ela é um personagem secundário. Eu fiquei com dó, porque não desenvolveram ela. Isso foi um Quer ponto dizer, que eu achei péssimo. ruim no livro, que eu não gostei, foi a Amanda. Não ela em si, mas o destino dela e o desenvolvimento do personagem, para mim. Aí eles tomam outra injeção e, enfim, é importante explicar que quando toma a injeção, demora meia hora para a injeção começar a fazer efeito e depois o efeito dela dura por 1 hora. Eu acho que é isso, né? Então, não é toma a injeção, já acontece, já pode abrir a porta, volta, já tá tudo certo. Não. Aí daí eles abrem a injeção, abre a porta, toma a injeção, abre a porta e vê o lobo, volta. Então eles iam abrindo as portas, era só coisa ruim, como, né? Só coisa ruim. Até que eles pegam, tomam a injeção, abre a porta e vê só neve. Aí eles resolvem, não, eu vou entrar aqui mesmo. É idiota, né? Porque você tá com shorts, a menina tava de saia, e fala, não, é uma boa vir nesse mundo cheio que tá soterrado de neve. Parabéns. Eu achei idiota essa decisão, mas isso porque é cientista. Eu não entrei em nenhum outro mundo, mas nesse que tá tudo lascado, eu vou entrar. Para morrer de frio, eu vou. Entendeu? Aí eu achei uma decisão idiota. Mas enfim. Também. Isso porque a gente está falando de uma psicóloga que trabalha numa empresa super conceituada e do cientista que ganha vários prêmios, né? Parabéns. Enfim. Aí daí eles vão. Mas eles precisavam reabastecer de água, eles precisavam comer, eles não sabiam como encontrar uma porta melhor. Era uma oportunidade que eles. Eu acho que eles estavam. Eu não lembro quando eles entraram direito nessa porta da neve, mas como
cada porta que você abre, ela depende muito do seu estado emocional, do que você está pensando. Então, eles vão abrindo várias portas, e eu acho que tem, nessa da neve, eles abrem depois que eles tiveram alguma experiência ruim, alguma outra porta, alguma coisa assim. E aí eles estavam, o sentimento deles estava meio prejudicado. Não sei como que entraram no mundo de neve, mas enfim, Ai, né? tem eles falam alguma coisa. Um deles fala, tipo, Mas ele, sei lá, então, a Amanda comenta, ela que tem a sacada, na verdade, porque ela fala assim, quando a gente entrou no primeiro mundo, como que a gente estava de sentimento? Aí ele fala, eu estava perdido, não sei. Aí eles entram no mundo, tipo, o mundo tá caótico, tá em cinzas, tá? Porque eles tinham acabado de sair de uma situação caótica, eles estavam processando aquilo na cabeça. Então ela tem um caderninho lá, ela começa a escrever, porque ela fala que ela consegue materializar melhor o sentimento quando ela escreve, porque aí você pensa naquilo que você está escrevendo. Então ela escreveu, ela até faz um teste, porque assim, uma hora ele abre a porta e outra hora ela abre a porta, porque eles estão dividindo o kitzinho por dois, e aí eles estão fazendo esse intercalo, né? Uma hora um abre, outra hora o outro abre. Ela escreveu no caderninho dela que ela queria um mundo tranquilo, alguma coisa assim. Na hora que ela abre a porta, eles entram num mundo tranquilo, mas não é muito bem, muito o que eles querem, né? Porque o Jason quer voltar para casa. Então eles entram num mundo tranquilo. E aí ela mostra para ele a anotação dela. E aí eles começam a fazer esse teste de como voltar para o mundo dele, né? Ele tenta recriar na cabeça dele o que faz o mundo Caminho, né? dele, o que faz o mundo dele ser único, quais escolhas ele fez, o que faz o mundo dele ser único. Então eles vão gastando, queimando ampola, né? Porque eles entram, aí tá parecido com o mundo dele, mas não é exatamente o mundo dele. Ali entra em outro e também tem alguns detalhes que são diferentes. Então eles vão queimando ali as ampolinhas, né? Os líquidozinhos, tentando achar o mundo do Jason. mas E essa nessa hora parte que da fica neve, rápido. eles não têm consciência de nada Eles não disso. têm Não. consciência de nada disso, então eles estão meio perturbados, então eles acabam saindo num mundo qualquer ali, né? Esse da neve também me incomodou bastante, porque eles falam que o cubo ficou soterrado na neve. E aí depois eles falam que conseguiram entrar no cubo. Aí isso me irritou Pela bússola, profundamente. Foi? Tipo, pela muito fácil, bússola. né? É porque eles estavam no meio de uma nevasca, aí, que é o que eu imaginei, né? Eles estavam no meio de uma nevasca, eles saíram do cubo, a neve já estava alta, e eles encontraram a casinha, quando eles enxergam a casa, a neve já está na metade da casa, só tem o sótão sem neve, né? Quando eles tentam sair da casa, já está tudo coberto de neve, então eles não enxergam o cubo, e eles E ficam como é que andando. eles acabam. Eles ficam andando a esmo no cubo e eles têm uma bússola. E aí, quando ele pega a bússola, ele vê que a bússola não está apontando para o norte, porque ele encontra sei lá, o leste-oeste pela posição do sol, e ele sabe onde estaria o norte. A bússola dele está com o magnetismo bagunçado, ela está apontando, acho que para o leste ou para o oeste, não sei, ela está apontando para algum lugar que não é o norte, onde as bússolas apontam. E aí eles comentam, ela deve estar sendo influenciada pelo magnetismo do cubo. E aí eles vão andando direcionado pelo magnetismo. Então eles param meio que próximo do cubo ali e começam a cavucar para baixo. Aí eles acham, é um negócio assim meio fantástico? É, né? Porque tá meio soterrado ali e você Meio vai. soterrado, não, né, tá? Tava Tá bem meio. soterrado. Tá meio soterrado ali, você tá seguindo uma bússola e fala assim, pronto, agora eu parei do lado de onde seria. Mas é essa a É que as explicação que dá. soluções são práticas. Isso que dá raiva no livro, é que do nada, tipo, é uma dificuldade, mas milagrosamente no final dá tudo certo. É tipo um É MacGyver. fácil. É, isso incomoda. Mas tudo bem, porque senão também não ia ter muita continuação, né? É. Mas a questão,
tudo isso gerou essa indignação à escolha. Por que o mundo soterrado pela neve? Mas tudo bem. Continua e conta a desgraça que tem na casa da neve. Então, eles entram nesse mundo da neve, aí eles começam a andar, aí tá tendo essa nevasca, aí daí eles não olham para trás, não acham mais o cubo, e daí eles continuam andando, eles encontram uma cabana lá, uma casa, e daí eles conseguem entrar na casa, e daí eles resolvem ficar lá, né, um tempo. Eles conseguiam, eu não lembro se eles conseguiam acender a lareira nessa casa, mas enfim. Aí Conseguiram. Tinha Aí, fósforo, tinha uns negócios lá. aí daí eles. Bom, aí a Amanda, né, que ela tava de saia, enfim, ela pega, né, fica coberta e tal. Acho que tinha uns sacos também lá para dormir e tal. Aí ela fica lá e o Jason vai dar uma geral na casa, né? Vai dar olhar aos cômodos para ver se ele acha alguma coisa importante e tal. Aí até que ele entra no escritório, na verdade, acho que antes da Amanda entrar, ele acha uns corpos da família que morava lá. Ele pega todos esses corpos, junta lá no escritório e fecha o escritório para Amanda, né, para poupar a Amanda. E beleza, né? Eles dormem e tal, lá passam o dia lá, usam a neve para depois levar embora para virar água, enfim. Deve ser nojento, né? Porque a neve sempre fica preta, cheia de terra, mas enfim. Mas você não tem nada, É né? o que tem, né? É o que tem pra hoje. O que temos é o que tem. Aí eles começam porque aí eles não conseguem mais acender o fogo, enfim, aí eles resolvem sair da casa e procurar o cubo. Aí eles falam, não dá pra saber onde tá o cubo, é tudo branco, branco pra cá, branco pra lá. Aí o Jason olha assim e ele vê, eu acho que são as torres de Chicago, a Tower, Willis Tower, é alguma coisa assim, um ponto turístico de Chicago, e ele sabe que essa torre, por exemplo, fica, sei lá, ao norte, um exemplo. Só que aí quando ele cata a bússola e aponta para lá, não está mais mostrando o norte está inverso, ou seja, ele saca que o magnetismo do cubo está fazendo com que ele mude a orientação lá. Aí ele fala, então o cubo está para cá. Aí eles vão lá seguindo e acham um cubo, que é essa parte que a Cindy ficou indignada. Tudo bem achar o cubo, o problema é como cavucar. Cavucaram com a mão, tá? Essa foi a explicação do livro, cavucaram com a mão e conseguiram Numa nevasca. desenterrar Sem Detalhe, perder nenhum porta. Cavocaram com a Sem mão, perder nenhum. depois de ter Ela andado de saia. horrores. Ela já estava com umas roupas, porque ela pegou a Acho roupa que ela do pegou a pessoal da roupa casa. lá. Mas eles Isso. estavam, de qualquer forma, a neve molha, o pé estava molhado, a mão estava roxa já de gelo, de frio, porque ele comenta isso. Ele não consegue nem andar direito, ele já está quase morrendo Mas de cavucar, hipotermia, mas cavucar ele consegue. E daí eles voltam, né? Conseguem achar o cubo, aí entram no cubo. Aí eles se dão conta que eles Conseguiram, porque eles percebem. são o bola de fogo. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada, desculpa. Não entendi nem a piada, mas tudo bem. Nem eu. A bola de fogo que o calor tá de matar, Aline? Ali tá cantando funk. Não, eu entendi, mas eu só não entendi a ligação, mas tudo bem. Porque aí eles conseguiram chegar na caixa, porque sem morrer, eles são bola de fogo, não perdeu o dedo. Acabou o cara Eles e estão chegaram lá quentinhos. rápido. Estão quentinhos. Aí daí eles entram no cubo e daí eles percebem que eles meio que conseguem controlar em que mundo que eles vão aparecer, porque aí não sei se alguém tinha comentado alguma coisa de neve, aí eles acabaram abrindo uma porta que tinha neve, enfim. Aí eles começam a se dar conta que é disso. É isso mesmo, Milena, eu lembrei. A Amanda comenta que andar naquele corredor é como andar num mundo, num corredor de neve, onde é tudo branco e ela não enxerga nada. Aí eles abrem a Foi onde porta. eles pararam. Aí eles abrem a porta e eles saem no mundo de neve. É. Aí daí volta pro mundo 1, né? Multiverso 1. Aí a Daniela, ela percebe que Jason tá diferente, né? O beijo dele é diferente, o café que ele faz tá diferente, o jeito que ele segura a mulher tá diferente.
o momento que ele se veste está diferente, tudo está diferente, mas ela acha que está tudo melhor. Aí ela fica com medo de perguntar e mudar o que ela acha que agora tá bom. E daí ela fala, aí ela tem várias teorias, assim, será que ele tá com câncer? Será que ele tá tomando antidepressivo? Será que ele tem uma amante? Ela fica cheia das teorias, mas ela não tem coragem de perguntar para não mudar o que ela tá vivendo. Aí volta pro cubo. Oi. Fala, tá. Acho que esse é um negócio legal, porque assim, ela me fez pensar o quanto você às vezes não fala uma coisa que tá incomodando para não estragar uma situação, sabe? Porque a situação em si tá boa, você tá confortável, vamos dizer assim, mas você sabe que tem alguma coisa estranha, que é o que ela estava sentindo. Ela sabe que tem alguma coisa estranha, mas se ela perguntar, ela estraga aquele momento que estava tão bom para ela. E aí ela deixa para outra, e aí deixa para outra, e deixa para outra, e você vai levando isso com a barriga, sabe? Tipo isso. É o que acontece. Tipo no Desenhos Ocultos, que a Mallory nunca falava. Nunca. Não devia falar isso, mas enfim. Ela nunca falava com o menino. Tipo, tem várias coisas que eu vou assistindo de série, assim, que eu falo assim, por que eles não conversam, né? É só falar, é isso aqui, tal coisa. Você viu não sei o quê? Pronto. Aí acaba, lógico que acaba a série, né? Porque o negócio é todo dentro do mistério da pessoa não ficar aguardando as coisas para ela, né? Aí daí, como eles percebem que são meio que eles que controlam, a Amanda fala assim, então vamos escrever no caderno, onde que a gente quer ir, né? Aí ela pega e escreve assim, eu quero ir por um lugar futurista. E é ela que abre a porta. Aí quando ela abre a porta, é tudo futurista, metrô futurista e tal. Eles vão lá, dão um passeio e voltam. Aí o Jason vai e escreve no caderno dele, eu quero ir para casa. Aí daí eles abrem lá, parece Chicago dele, mas não é. Tá tudo meio estranho, as ruas estão desertas, não tem ninguém na rua. Aí, mano, e mesmo assim eles continuam, né? É fogo, velho. Aí eles continuam lá, vê que essa parte eu já achei zoada. Tirando o mundo de neve, esse também. Porque na hora que abre a porta, você já vê que é um mundo de pandemia. É um mundo que tá rolando uma você pandemia, vai chegar véio. lá? Fala pra mim. Não tem ninguém, não. Eles já viram, acho que tinha alguma coisa, algum cartaz, alguma coisa assim, alertando também. Eles pegaram um carro. No carro tem um alerta que fala que tá tendo tipo um toque de recolher, que as pessoas não podem sair de casa para não sei o quê. Mano, não é o seu mundo. Não é o seu mundo. Você saiu do seu mundo, ele tá inteiro. Você volta agora, ele está pandêmico. O que será que aconteceu? Uma epidemia de Covid de última hora? Não, né, meu amigo? Não é possível. Ele entrou em Cuba em fevereiro de 2020. Aí ele saiu do Cuba em março, abril. Ele entrou ali no início do ano de 2020 e saiu no meio. Aí, ué, o que aconteceu aqui? Meu Deus, todo mundo pandêmico. Vou entrar, lógico, né? Lógico, vou entrar. Um bom ponto esse que a Michela falou, é que não passa muito tempo, tá, gente? De um para o outro, ele não fica muito. O livro todo rola em tipo um mês, mais ou menos. É um mês que ele fica nesse vai e vem aí. Gente, então, não e é aí muito. tem a outra parte que eu não me conformo. Ele tinha muito dinheiro naquele bolso dele. Porque se eu me perder hoje, eu fico no máximo uns 2 dias em algum lugar passando fome. Se depender de dinheiro vivo, eu passo fome, porque meu dinheiro tá tudo em cartão, eu não saio com dinheiro, gente. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro naquele bolsinho dele, porque ele consegue ficar várias noites em hotel. Mas é um hotel. O hotel é muito barato, né? O hotel é Chinfrim, mas de qualquer forma ele gasta assim, dinheiro, né? Ele deve assaltar os outros, né? Nos outros mundos, não é possível, né? Não mostrou. Não mostrou. Não, mas eu acho que teve algum mundo que ele pegou dinheiro e, como dólar é dólar em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, aí ele consegue usar. Mas ele até pegou alguma coisa, um celular. Que ele levou para outro mundo e o celular não funcionava. Aí, beleza, né? Faz sentido. Ainda bem que ele não tem troca de moeda. Imagina se ele sai
sei lá, no Brasil, em 1970, que você tinha, sei lá, o Cruzeiro cruzado, nem sei. Cruzeiro. Aí você sai depois em 2000 com real, tipo, sua moeda não vale mais PN, né, nesse. Mas é isso a gente não falou, né? Que ele explica várias vezes que o cubo só leva você para o mesmo tempo. Nunca para o passado nem para o futuro. É sempre tipo, no mesmo tempo que você está vivendo. Isso, ele é boa, Michela. Ele existe É a sua linha do tempo normal. Ele não te leva para frente nem para trás. Essa é a diferença com o efeito borboleta, né? Que o borboleta, ele sempre ia pro passado, voltava e dava as merdas lá que dava, né? Mas não, ele não volta pro passado, ele só vai no paralelo, né? Então, se você tá nesse tempo aqui, você vai para se você tá nesse tempo aqui, você vai aqui, você não vai para cá nem para cá, né? Então, você vai sempre no paralelo. Mas, enfim. Aí eles vão lá, bonitinho. Eles pegam um carro que eles acham na rua e começam a dirigir, mesmo tudo estranho, com a alerta de toque de recolher, com as casas eles viam que as pessoas colocavam ou um pano vermelho ou um pano preto, era alguma coisa para identificar alguma coisa, né? Que eles não estavam entendendo. Aí eles continuam indo porque o Jason porque quer ir na casa dele para saber como é que tá a Daniela e o Charlie. Aí nisso, né, eles conseguem chegar. Aí daí a Daniela abre a porta, toda caquética, morrendo, né, zumbi quase. Ela abre a porta e se espanta, porque o Jason, ele tá vivo, só que o Jason dela morreu, então como é que ele tá vivo, né? Aí daí ele pergunta, e o Charlie? Ah, já morreu, o Charlie morreu, por isso que tem um pano, acho que preto. Eles colocam um pano preto para falar que tem alguém que tá morto, que alguém precisa vir levar o corpo. E daí, enfim, aí aparece um carro lá da segurança, ou sei lá, das agentes de saúde, fala, o que você está fazendo aí, não sei o quê. Ah, minha esposa está morrendo, ela já está nos últimos, não sei o quê. E parece que quando começa a sair, acho que sangue pelos olhos, alguma coisa assim dos olhos, é porque ela já está nas últimas horas. Aí resolvem, esses agentes aí, dão, acho que 5 injeções de morfina para fazer ela passar dessa para uma melhor logo. Aí Jason vai lá, aplica as injeções, aí Daniela morre, né? Aí ele fica todo abalado e tal, e daí eles pegam, voltam no carro, aí estão tentando voltar para o Cuba, e nisso tem um carro da segurança, porque eles já passaram do toque de recolher. Aí daí eles chinelam lá, quase que levam um tiro, não sei o que, e conseguem entrar no Cuba, no final das contas. Aí é quando a Amanda fala, olha, o que faz, você escolheu esse mundo porque sua mãe morreu de uma forma de doença, então você está carregando esse trauma e você está pensando nisso de alguma maneira, e por isso que levou nesse mundo. Aí ele, mas como você sabe? Ele lembrou, né? O outro Jason se tratava com essa Amanda, né? O Jason 2, então ele sabe, né, dessa história, porque até determinado tempo a vida deles é igual. Aí ele fica tentando ir para Chicago várias vezes, né? Então ele abre, nunca é a Chicago dele. Aí ele entrou numa porta que a Daniela nem conhecia ele, nem deu bola para ele. Aí entrou numa que ela já tinha morrido, numa outra porta que Daniela estava grávida pela segunda vez, e aí ele fica stalkeando essa Daniela, né? Ele fica lá o dia inteiro, ele fala assim pra Amanda, eu vou sair, vou dar uma volta. Aí ele sai de manhã, fica o dia inteiro stalkeando essa Daniela aí, que tá grávida, pela segunda vez, né? Segundo filho, e daí ele volta só à noitão. Aí Daniela fica puta, porque ela fala. Daniela não. Amanda fica pé da vida, porque ela fala, eu fiquei te esperando aqui o dia inteiro, eu não sabia onde você estava, não sabia se você tinha ido embora sem mim, não sei o quê, né? Aí ele falou, eu fiquei olhando a Daniela lá, ela estava grávida, me deu vontade de ficar nesse mundo, mas eu fiquei pensando que não era justo com a outra Daniela, a verdadeira, e nem com essa, não sei o quê. Meu filho, a outra Daniela tá feliz com o Jason 2, se catar. Mas é aí que ele começa a falar que ele fala para Amanda que ele entende o que aconteceu com o Jason 1, né? Que ele já tá ali, eles já estão testando mundos há tanto tempo que ele já, tipo, ele até fala assim, e se eu pegar e
e sumir com esse Jason, ninguém vai notar a falta, porque, né, eu sou o Jason. Eu volto para casa como se nada tivesse acontecido e fico com o Charlie e a Daniela com o nosso novo filho. Tipo, ele já começa a pensar uns negócios esquisitos na cabeça, né? Porque ele ficava observando e ficava com aquela vontade que ele imaginou que o outro Jason também teve e que culminou a fazer o que o Jason fez, o Jason 2, né? A Amanda fica muito brava, enfim. Aí ela fala, não, eu entendo você, eu li as suas anotações. Sabe qual é o seu problema? É que nas suas anotações você só fala, na minha Chicago tinha aquele restaurante favorito naquela esquina, naquela rua. Você só fala da cidade, você não fala de sentimento. Por isso que não tá dando certo o que você tá fazendo. Por isso você nunca consegue entrar na sua Chicago. Aí, beleza, aí eles dormem. Um ponto interessante é que a Amanda tentou dar em cima desse Jason aí. Só que aí ele falou, eu até queria, mas eu não, melhor não. Né? Aí eles acabam Eu até não queria que rolando nada. tivesse alguma coisa, porque pelo menos a Amanda teria algum papel interessante, mas a Amanda só serve coitada. Mas aí lembrando também que agora ela tá sem mundo, né, para ela, porque A Amanda tá sem o mundo. mundo dela, Elas. se ela tentasse voltar para o mundo dela, ela ia ser morta pela equipe lá que ela trabalhava. Então ela até fala, eu tinha uma casa, acho que é um gato, um cachorro, ela tinha um bichinho de estimação, eu tinha minha vida, minha carreira, agora eu não tenho mais nada. E aí ela vai se apegando no Jason 1, né, que é o que ela tá, e ela dá em cima dele mesmo. Dá muita dó Aparece, dela, aparece na porque cama dele de noite. ela é só um step, né? Ela é um step pra tudo. Ela é uma coadjuvante que só ajudou ele, deu suporte e foi o quê? Descartada como um copinho. Então dá muita dó dela. Mas Ela não ela foi não foi aproveitada. descartada, né? Ela que saiu fora, na verdade, né? Ah, Depois ah, disso aí. vamos Filho de amor continuar, né? próprio, né? É, É, tem que ter um foi pouquinho. descartada sim. Ela saiu, Pelo autor. ela saiu da situação, né? Porque ela não tem mais nada a perder. E ele tava loucão querendo achar o mundo dele com a Daniela, não tem espaço para ela ali na vida junto com Não, ele, né? Então, isso sim, eu estou falando que ela foi descartada pelo autor, porque não desenvolveu nada da história dela. Muito triste, mas prossigamos, porque já é. Vamos dar um speed. Speed Racer. E daí eles acabam dormindo, enfim, aí Jason dorme demais e quando ele acorda, ele vê que a Amanda não tá lá e deixa um bilhete. Ela fala que ela leva metade das ampolas, mas deixa a mochila com ele, leva metade do dinheiro também que eles tinham. E ela escreve assim: olha, eu acho que não faz sentido mais eu continuar aqui, mas porque talvez a minha presença está até atrapalhando você conseguir achar o seu mundo. Então eu vou, a partir de agora, cada um para o seu lado, e aí você vai tentando aí. E como ela levou metade do dinheiro, ele também estava ficando já sem dinheiro, e teve até um tempo que ele teve que ficar Muito dinheiro. mendigando, né? E daí como a Amanda levou metade das ampolas, ele só tinha 6, então ele andava com as ampolas assim grudadas, ele colocava, acho que uma fita crepe, um adesivo assim, para grudar as ampolas no corpo. Aí ele estava andando pela cidade, ele foi num lugar super esquisito, que tinha umas pessoas esquisitas, uns jovens esquisitos, aí ele resolve andar por lá. Ah, que beleza. Aí nisso, os jovens são mal encarados, resolvem só bater no Jason. Aí bate no Jason, leva o dinheiro dele, acho que um pouco de dinheiro que ele tem, e daí quebra 3 ampolas. Então só fica com 3 ampolas no final das contas. Aí é nessa hora que ele tem que mendigar. Então ele fica mendigando dinheiro para conseguir, né, se hospedar lá no hotel barato, ele mendiga e tal. E depois de noite ele vai dormir atrás da lixeira, aquelas lixeiras grandes, né, que tem nos Estados Unidos, lá da casa da Daniela. Então ele fica lá e tal. Às vezes ele entra lá de noite, fica olhando a Daniela e o Jason dormindo, né, para ver, essa era a vida que eu queria também, na verdade. Enfim, aí ele conseguiu juntar dinheiro, acho que conseguiu tomar banho, enfim. Aí tem em alguma cena, acho que é na primeira vez que ele se hospeda no hotel, que ele tá molhado porque choveu. Aí daí ele fala assim, eu tirei a roupa e fiquei no aquecedor, assim, perto do aquecedor para
né, tirar uma olhada. Gente, por que você não toma banho? Tem chuveiro no seu quarto de hotel. Eu fiquei, gente, Porque a o Amanda estava americano... tomando banho. Ele Não, põe ela para tomar. Ela entra no banho primeiro. Aí ele fala: enquanto ela está tomando banho, eu não quero sentar na cama desse jeito. Aí ele não. senta no chão. É quando ele ainda tá sozinho, da primeira vez que ele se hospeda no hotel barato. Ele tá Não molhado. lembrava desse também. Eu falei, caraca, velho, vai tomar banho, se esquentar, para de ser porco. Ele enfim. sentir também Mas não é só todo mundo brasileiro esperto, gosta de tomar né? banho. É. Então, aí Mas isso o é Jason cultural vai. também, ó. Pensa bem, isso é cultural. Só brasileiro que gosta de tomar banho. Não só, mas a maioria. Olha eu Aí fazendo. Jason resolve seguir o conselho da Amanda de escrever sobre sentimentos. Então ele resolve escrever do dia que ele encontra a Daniela pela primeira vez. Aí ele conta que ela estava sendo assediada por um cara, que parecia que ela não estava gostando, não sei o quê. Aí ele vai meio que dá um chega pra lá no cara e fica conversando com ela, e daí eles se gostam, né, logo à primeira vista e tal. Aí eles ficam juntos, tudo. Aí ele resolve abrir a porta. E aí parece que é o mundo dele, né? Aí ele abre a porta tal, aí ele vai até a casa, a casa dele, né? Aí parece que é a casa dele e tal. E daí ele vê o carro e o carro tinha umas marcas, assim, uns arranhões que ele sabia que tinha, né? Aí daí ele percebe que é a casa dele mesmo. Aí só que ele vê alguém do outro lado da rua olhando ele do banco. É o banco de sentar. Aí olhando, ele pega, disfarça e vai andando, né? Aí daí ele resolve ir para um hotel e ele acaba usando o nome do avô dele, né? Não lembro o nome do avô. Aí ele se hospeda com o nome do avô. E daí vai lá, fica lá, aí ele entra. Antes dele ir para esse hotel, ele resolve comprar uma arma. Então ele vai lá na loja de arma. Aí ele vai lá, ele começa a perguntar, ele não tinha dinheiro, mas ele foi lá fuxicar para ver a arma, né? Aí a mulher explica tal. Aí ela, de repente, fala assim, porque acho que precisa cadastrar, mostrar a identidade, ele não tinha nada disso. Aí a mulher fala assim, você já apareceu aqui umas semanas atrás e foi a mesma coisa, você ficou aí futricando, não levou nada, pode ir embora e não aparece mais aqui. Aí ele ficou confuso, assim, né? Nossa, mas que loucura, o que tá acontecendo, né? Aí ele vai, se hospeda no hotel com o nome do avô dele, fica lá. Aí daí ele entra no e-mail dele, que é o nome dele ao contrário, né? Aí ele entra, consegue entrar no e-mail e ele vê um e-mail lá que tinha um link de uma sala lá de bate-papo. Aí ele clica nesse link, aí tem um monte de Jason conversando com o outro monte de Jason. Fala, eu vi não sei o quê, eu vi um de vocês hoje lá em frente da casa, olhando o carro, não sei o quê. Aí ele, assim, humano, né? Aí ele percebe que tem, que ele percebeu? Que tem, como cada decisão é uma ramificação, né? Então vários Jason conseguiram chegar naquele multiverso. Então tem um monte de Jason lá naquele multiverso. E daí Cara, tá. ele se... Aí isso é uma coisa que me incomodou no livro. Porque É o mó cara. esquisita essa parte. Então, Por quê? Eu gostei. Isso me incomodou, porque Então, assim, ele tá numa linha, ele tá num universo, que nem a Milena mostrou aqui. Então ele estava aqui. Aí criaram o Jason do outro universo, criou um cubo para poder andar entre as dimensões. Tá. Aí cada vez que ele entra, esses Jasons que a Milena falou que tá na sala de bate-papo, são os Jasons que já entraram dentro do cubo, Então, até entrar dentro do cubo, todos têm a mesma história na cabeça, né? Até ali. Porque o Jason 2 desse coisa, ele só tem a história do Jason até 15 anos atrás. Que aí eles tomaram uma decisão e se separaram. Esses das mensagens têm a mesma história na cabeça até entrar no cubo. Ou seja, cada decisão que ele tomou dentro do cubo também abriu um multiverso da loucura, ficou para mim. Porque aí ele fala, na Porta de Neve, um Jason conseguiu salvar a Amanda, o outro Amanda morreu, o outro eles não conseguiram sair, o outro saiu só ele, o outro saiu só ela. Tipo assim, aí eu falei assim, mano, aí já pirou na batatinha, né? Porque você já tá vindo de um multiverso, dentro do multiverso tem outro multiverso.
Essa parte me incomodou na Aí história. eu fiquei incomodada, mas eu achei que ela fazia sentido. Mas essa foi a Pra parte mim que eu me faz incomodei, mas sentido. fazia sentido. É. Não, faz sentido no desenrolar da história, mas eu não, tipo, não curti muito, não. Mas tá. Mas cavocar a neve você curtiu, né? Eu não curti cavucar neve, tanto que eu não cavucaria, eu já teria Cavocar a morrido. neve tá aceitável. Eu já teria O cara morrido, com ter certeza. $200 Mas mil eu só no passei. bolso para viver tá aceitável também. Eu falei, Não, mas ó, só falei o que deu. um dos Jason nem entrou naquela porta da neve. E ele deve estar aí nesse meio aí, ó. Só que aí eles mostraram o Jason que cavucou a neve, que algum não deve ter cavucado e morreu ali também. Vários devem ter morrido. Vários devem ter morrido cavucando a neve. Ó, montão deles. Ali foi praticamente uma extinção de Jason, entendeu? Ali foi uma galera. Na pandemia Se também. não, né? Na pandemia também. Na pandemia, mais meia galera. De fome, mas meia galera morreu também. E daí, aí ele tá lá no quarto do hotel dele, né? Aí o telefone toca, ele atende, só que houve uma respiração e ninguém fala nada, aí ele desliga. Aí depois de novo, toca, ele atende e ninguém fala nada. Aí ele começa a pensar, ele falou, meu, se eu fosse o outro Jason, eu ligaria pro hotel, falaria que daria o nome do avô, porque todo mundo conhece o nome do avô, e falaria que quer ligar pro quarto. Aí pega, a pessoa transfere, ele atende, aí ele desliga. Aí, para ter certeza que é ele mesmo, esse outro Jason liga pro hotel, fala assim, ai, caiu a ligação, você pode me transferir de novo? Aí pega, transfere para ter certeza. Aí nisso ele falou, meu, tô correndo perigo, eu tenho que sair Para ter daqui. certeza do quarto, para saber o número do quarto. Isso. Ele ligaria de novo, porque ele fala assim, a ligação caiu, eu tava falando com o quarto, acabei de ligar. Aí ele contaria com a sorte da pessoa, o quarto 5. Isso, aí saberia o quarto. Aí daí ele pega, percebe que tá correndo perigo e sai. Aí nisso, no meio do corredor, ele cruza com outro Jason. E esse outro Jason tá armado. Gente, se você tá armado, por que você já não atirou no seu Jason inimigo, né? Enfim. Aí ele espera cruzar um com o outro, assim, aí depois começar a atirar. Eu não entendi. Enfim. Aí Jason começa a correr e outro cara lá, né, tentando perseguir. Quando ele sai do hotel, ele percebe que tem outro Jason lá, com uma faca, tentando esfaquear ele, ele foge, ele vai para um beco, tem mais Jason, ele corre do beco, vai para outro lugar, enfim, até que ele acha um bar que está tendo um jogo de basquete lá, uma final, sei lá, e daí ele se enfia no bar e fica meio que escondido, né, entre os jogadores, os torcedores. Conversar com quem? Pra conversar com quem? Com o Jason. Aí ele tá lá achando que tá tudo tranquilo, né? Mas ele tá em alerta, olhando pra porta, e aí aparece um Jason, um outro Jason. Aí outro Jason fala, tipo, não, vem em paz, cara, tô de boa aqui. Aí os outros sentam, o Jason senta do lado do Jason, e aí eles começam a conversar, né? E um termina a frase do outro, um pensa igual o outro. Então ele vai percebendo que tem essa também. Que eles têm as mesmas ideias. Jasons Assim. E tem Jasons de diversos caráteres. Tem um mais violento, um menos violento, mais calmo, mais com que pensa igual, um desesperado. Isso. Aí daí esse Jason do bar fala assim, ai não, eu nem vou ficar por aqui, eu vou pro norte, enfim. Aí eles pegam, se despedem, aí beleza. Aí o Jason começa a refletir, né? Ele fala, bom, então todo mundo pensa mais ou menos igual, então todo mundo, né, tem as mesmas Todo ideias. mundo quer Aí pegar o Jason. todo mundo quer pegar a Daniela, na verdade, para ficar com a Daniela. Dane-se os outros Jason. Todos os outros, todos os 15 bilhões de Jason. Enfim. Aí daí ele fala assim, beleza. Aí então ele sai, né? Aí ele não tem lugar para ficar, ele sai andando a esmo e acaba indo num parque onde tem um pinheiro, ele dorme embaixo do pinheiro. E tá com neve, tá, gente? Então ele dorme lá. Aí de manhã ele acorda, tá um puta frio. Ele falou, bom, eu vou colocar essa minha ideia em prática. Aí ele pega, passa numa lojinha, não sei se é uma loja de conveniência, um lugar assim, compra um charuto e um isqueiro, ou uma tabacaria, sei lá. Aí daí ele mete no bolso e entra num café barato para comer, mas ele também não tem muito dinheiro. Aí ele
Ele come lá um pão e não sei o quê, aí a moça, a garçonete fica com dó, dá mais um pão para ele, enfim, aí ele come lá, aí ele falou, beleza, agora eu vou fazer algo improvável. Aí ele pega, acende charuto e fica lá fumando. Aí o pessoal começa a reclamar, não pode fumar aqui dentro e tal. E ele nem aí, parecendo um mendigo lá fumando, mas nem aí. Aí o pessoal fica reclamando, os clientes, aí tem um policial lá que tava tomando café. Aí ele acaba prendendo o Jason por distúrbio lá do ambiente, sei lá, enfim. E daí leva o Jason pra delegacia. Aí começa a fazer, né, cadastrar ele, fichar o cara lá. Aí ele fala assim, tá, eu tenho direito ao meu telefonema, né, posso ligar? Aí ele falou, tá, já pode. Aí ele liga pra Daniela, a Daniela não atende. Aí ele liga de novo. Aí ele liga pra Daniela e fala assim, ó, aí ela atende, ela falando, mas de onde você tá ligando? Que esquisito, né? Que tá falando que é da polícia. Você não foi trabalhar? Ele falou, então, aconteceu um imprevisto aqui, você pode, por favor, vem, pega o Charlie na escola, traz ele aqui e vem aqui. É urgente. Aí ela pega, vai, acaba indo pra delegacia sozinha. Ela não pega o Charlie na escola. Aí ela chega lá, ela olha pra ele, acha ele todo esquisito, tá meio com barba por fazer, né? Não era o mesmo jeito que ela viu sair de casa pra ir trabalhar. Aí ele fala, ó, eu sei que vai parecer loucura, mas eu preciso te dizer uma coisa. Desde aquele dia lá do pub que eu saí pra encontrar o Ryan, eu não voltei pra casa. Então eu tô te vendo agora pela primeira vez. O que voltou pra casa é o outro Jason. Ela, não, isso aí é loucura. Ele falou, ó, liga lá pra escola onde o Jason, né, onde eu dou aula, onde eu trabalho. Agora já é horário de intervalo, pode ligar para ele, ele vai atender e fala que você quer viajar para o mesmo lugar que a gente viajou no ano passado, sei lá, para Bahamas. Não era esse lugar, mas enfim, para Bahamas. Ela, mas a gente não viajou para Bahamas. Ele falou, eu sei, você sabe, mas esse Jason não sabe. Fala que você quer ir para Bahamas de novo. Ela pega, liga e fala assim: ah, então, eu tava pensando aqui, se esse ano a gente viajasse para as Bahamas de novo, que nem a gente viajou no ano passado. Ele fala: ah, pode ser, sim, né? Eu quero, claro. Aí ela desliga e ela acredita nesse Jason. Ela fala: não, tá bom, eu acredito então. Aí ele falou assim: então a gente vai fazer o seguinte: pede um táxi e a gente vai pegar o Charlie e a gente vai sair daqui. O táxi chega, eles entram no carro e já tinha um outro Jason lá na porta da delegacia. Aí eles pegam um táxi e tal e vão. Aí vão pegar o Charlie. Aí nisso eles mandam mensagem e falam: Charlie, espera aqui na porta da escola que a gente vai passar aí pra te pegar. Aí pega o Charlie e tal. E daí eles alugam um carro. Eles pegaram o dinheiro da poupança do Charlie, foi isso? Não foi? Foi. Aí alugam um carro. Aí alugam um carro, começam a dirigir lá, acho que é sentido norte mesmo. Começam a dirigir, param numa cidadezinha, conseguem ficar numa casa, tipo uma cabana abandonada, conseguem entrar lá, ficar lá. Tal. Aí o Jay não fala, gente, não liga o celular, né? Enfim, aí eles estão vivendo lá, passa um dia, né? Tá tudo certo, eles estão pensando o que eles vão fazer. Aí o que acontece? Sempre tem adolescente burro, né? Sempre, em todo lugar. O adolescente faz o quê? Liga o celular, manda mensagem para a ficantezinha dele, para ela não achar que ele morreu, sumiu, desapareceu, e desliga o celular. Beleza. Aí, no dia seguinte, aparece um monte de Jason lá. Aparece Jason lá. Mas antes disso, ele tinha entrado na internet falando assim: olha, vamos combinar um dia, a gente se encontra lá perto do cubo, a gente faz um sorteio e o Jason que ganhar fica com a família, fica nessa realidade. Beleza. Isso Total ele ideia de decidiu. jirico, né? Ele decidiu por conta. Outra ideia Ele, ridícula. ele decidiu por conta. Aí depois ele conta pra Daniela que ele decidiu isso. Ela falou: não, mas nada a ver, né? Porque o Jason explicou tudo o que aconteceu, né? Explicou para Daniela e para o Charlie. Explicou tudo o que aconteceu, que ele foi sequestrado, explicou dos multiversos, explicou tudo, tudo, tudo. Enfim, aí, né, aparece o Jason lá na porta dele, aí
ele entra na casa correndo, era um Jason que já estava ensanguentado lá fora, então imagina o caos que tava, né? Antes disso, Mi, deixa eu só falar uma coisa que eu achei interessante da Daniela ter sacado isso, né? Porque eu não tinha pensado, mas ele conta para ela a ideia de jirico muito legal que ele teve, né? De leiloar ela, mas enfim. Ela fala assim que ela não quer nenhum outro ali, porque para ela, esse Jason que está com ela é o Jason real, é o Jason dela. Porque ela fala assim que ela faz um paralelo com quando eles se conheceram, dele ter tentado salvar ela de ter feito uma coisa improvável, ter chegado nela ali e tirado ela da situação que ela estava chata com outro cara lá que estava perturbando ela. E ele fez outra situação improvável de todos os Jasons que tem nos multiversos que se abriram ali. Ele fez também uma coisa improvável, uma coisa que não seria do feitio dele, que é ter provocado uma briga num café e ser preso para conseguir falar com ela. Então, para ela, ele seria o Jason dela e não nenhum outro. Porque eu também, até aquele momento, fiquei pensando, tá, quem me garante que esse Jason é realmente o Jason real original? Quem me garante que é ele? Porque tem vários que chegaram ali, né, naquela situação, vários de dentro do multiverso, esses que se multiplicaram aí, todos eles é o Jason dela, mas qual é o que seguiu a linha, né? É o que as meninas falaram, depende do observador, né? E a gente vai acompanhando uma história. E daí, enfim, aí ele entra correndo, ele avisa a Daniela, avisa o Charlie e tal, né? E daí ela. Aí nisso ele tá no quarto sozinho e aparece o Jason. Esse Jason, outro Jason, né? O Jason que aparece é o Jason no bar. É o Jason paz e amor do bar que resolveu ficar rebelde. Ele falou, ele tava armado, falou, pode me passar sua roupa, a gente me dá sua roupa aí. Aí ele foi tirando devagar e tal, até que quando ele foi dar a calça, ele joga a calça na arma e ele consegue se desvencilhar e tal. Mas aí nisso quem aparece? O Jason 2, o primeiro usurpador. Aí ele aparece, mata o Jason do bar. Mata o Jason do bar. E daí ele tá para matar o Jason original, o Jason 2 para matar o Jason. Aí daí nisso a Daniela entra no quarto, o Charlie também. Aí Charlie começa a ir para cima e andar, né? Para tirar a atenção do Jason Usurpador, do Jason 2. E daí nisso o Jason original pega uma faca e começa a esfaquear assim, várias vezes. O Jason 2. Aí o Jason 2 tá lá agoniando no chão e fala assim, aí pergunta, você veio de. O Jason 1 pergunta pro Jason 2, você veio de carro? Onde tá o carro? Ele fala, onde tá o carro lá? Aí o Jason 2 fala, olha, abre o porta-luvas do carro. Aí beleza. Aí eles começam a fugir, e nisso eles têm que ficar lutando com vários Jason, né? Aí pega o carro, atropela vários Jason também, enfim. E daí eles abrem o porta-luva e tem várias ampolas lá. Aí eles resolvem ir até o cubo, né? Aí eles vão até o cubo. E lá tem um monte de Jason já esperando pelo sorteio. Né? Aí ele falou, mas eu tava aqui esperando, não sei o quê. Aí a Daniela falou, não, eu não quero nenhum de vocês, eu quero esse Jason. Aí ela falou, não larga o braço do seu pai, Char. Aí eles ficam lá agarrados. Aí os Jason quer bater no Jason. Aí um dos Jason fala assim, não, a gente vai deixar eles passarem porque foi ela que escolheu, foi a Daniela que escolheu ficar com esse Jason, então a gente tem que respeitar. Aí eles deixam entrar lá no cubo, eles entram no cubo. Aí o Jason explica como é que o cubo funciona tal, dá injeção em cada um, né, ele mesmo. Aí ele fala, eu não vou abrir o cubo, e nem a Daniela. Quem vai abrir o cubo vai ser o Charlie. Aí Charlie abre a porta, e daí acaba o livro. Eles falam assim que como vários Jasons chegaram até ali, qualquer outro poderia também saber que mundo que o Jason iria escolher para passar com a família. Aí a Daniela fala isso para ele. Aí ele fala, mas quem vai abrir a porta não vai ser a gente, vai ser o Charlie. Ah, eu achei meio bosta. Corrido. Não. Exato. Faz sentido, não. mas assim, foi corrido. Fica aberto. Meio... Pode ter dado bom? Pode ter dado ruim? Pode ter dado horrível também.
Você não vai, na verdade, você não sabe o que um adolescente de 15 anos espera de um mundo. Agora, a questão é, vai, Cindy, fala o que você falou lá no começo do vídeo. O que eu e você não gostamos? Porque raios de inferno, só o mundo original dele era bom. Não é possível que ele só tenha feito uma escolha boa nessa vida. Não, observação. Não dá. O mundo dele não era bom, mas era o menos pior. Porque os Não é outros possível. eram. Ó, mas tem uma parte em que os dois Jason se encontram. E aí eles falam, não lembro qual dos dois que fala, que eles são cada um uma ponta. Um é o Jason que a vida profissional deu mais certo e o outro é o Jason que a vida pessoal deu mais certo. E é isso que o Jason profissional queria encontrar, tipo, o Jason da vida pessoal mais certo, porque acho que ele estava infeliz com a vida profissional perfeita que ele tinha. Então, Mas não é possível que não tenha lá um meio do caminho que tenha sido bacaninha. Não é possível. Ah, talvez fosse, mas ele não pegou a porta primeiro, porque a porta é movida pelos sentimentos que eles estavam tendo dentro, no momento que ele abre a porta, e outro que ele estava movido a achar a Daniela do mundo dele. Então ele não ia achar outro mundo que fosse melhor. Ele queria achar a Daniela do mundo ele dele. Passou por 48 80 mundos. ele não queria. Ele queria a Daniela dele. Não, tudo bem, tá. Mas é que assim, porque o livro ele fala. O livro fala, e se você fizesse uma outra escolha? Caramba, quer dizer que as outras escolhas tudo ia gerar uma desgraça? Não é possível. Deu ruim, virou pandemia, neve. Isso que é um absurdo. Ele entrou em vários, no finalzinho do livro, que é mais corridinho, ele toma, que ele tem pouca ampola, ele toma o negócio, entra no mundo, não é, ele volta, ele toma outra, entra e volta. Ele entrou em vários que ele não descreveu muito bem ali, mas que eram muito semelhantes ao mundo que ele tinha. Então, poderia sim ter um deles ali que o autor não descreveu, mas que ele falou que entrou, e era mais semelhante, que podia ter mais ou menos a mesma coisa do que é o mundo dele. Mas não era o mundo dele, ele não estava procurando pelo mundo dele. Então, ele não estava procurando por outro mundo. Ele estava procurando pelo mundo dele. O Jason 2, sim, estava procurando por um mundo oposto ao que ele estava, que nem a Michela falou. Ele não estava feliz na vida amorosa dele, e como ele não pode voltar para trás para refazer as escolhas, então ele estava procurando, sim, um mundo onde a vida amorosa dele tivesse dado bom. Ele achou esse, achou esse. Podia ter achado outro que a vida estava melhor ainda, com 3, 4 filhos? Podia ter achado, mas ele parou nesse. E lembrando que ele ficou fazendo esse vai e volta por 18 meses. Então, pensa se o Jason 1 já estava biruta com menos de um mês, imagina o Jason 2 procurando um mundo ideal, gastando ampola, até agora, 18 meses, porque ele fala que ele ficou sumido por 18 meses. Então, ele estava há 18 meses fazendo isso. Ou seja, é isso o livro. E eu queria encerrar dessa forma. Se a observação é a função que colapsa nos vários estados, não tem observação nenhuma, gente. Eu queria saber qual que é o nosso mundo, qual que é a nossa versão. Vocês acreditam em outros mundos? Em outros multiversos? Eu não acredito, mas eu acho super interessante de debater isso. Se você pensa assim, o que o seu eu estaria fazendo em outra realidade, em outro multiverso? Eu adoro. E se eu tivesse feito tal coisa? Aonde você estaria? Existe. Será? Segundo meu marido, se não existe, mas na minha cabeça, eu adoro ficar pensando no que teria acontecido se lá atrás eu tivesse feito essa, aquela outra decisão. Na minha cabeça tem vários cis aqui, então. Eu só espero que nenhuma seja, tipo, vida do Jason, né? Porque os outros Jasons, porque é só desgraça. Então é melhor ficar do jeito que tá. Melhor você acreditar que essa é a melhor. É a melhor. Afinal de contas, é o que tem para hoje, não é mesmo? É o que tem É o que tem para hoje, então faça da sua vida valer a pena. Afinal, eu não encontrei nenhuma droga que tenha matéria escura para mudar a minha realidade. Não, brincadeira. Brincadeira, gente. Conta pra gente. Não, eu gosto da minha vida. Se vocês mudariam alguma coisa na vida de vocês,
Tem cis na vida de vocês? Conta aí pra gente, deixa aqui nos comentários. Então é isso. A gente se despede aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então a gente se despede aqui. Até o próximo livro, que vai ser Stephen King, Louca Obsessão, mas sem a Michela. Mas estaremos ainda aqui, firme e forte. 4 integrantes ainda do canal. Vamos ver até quando ele vai sobreviver. Talvez num outro multiverso ele esteja com 1000 inscritos, mas nesse ele está com poucos, então a gente pede ajuda de vocês para compartilhar. Ajuda a gente nesse universo, curta e compartilha nosso vídeo. Boa. Beijo. Tchau.